Boa noite mais uma vez, irmãos. Meus amados, vocês têm acompanhado a nossa exposição no livro de Hebreus e têm certamente percebido que até aqui o autor sagrado tem apresentado um material puramente cristocêntrico, cristológico, como a gente chama às vezes, Tem a intenção de confortar e encorajar os nossos irmãos da cruel perseguição que estava sendo imposta pelo Império. Vocês já estão bem informados de tudo isso que está acontecendo. E ele também vai mostrar não somente conforto para os irmãos, mas o trato é também apresentar a superioridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Cristo é glorioso, como Ele é superior. E Ele vai fazer isso, tem feito isso. Está mostrando que Jesus Cristo é maior do que qualquer aparato, ou qualquer figura ou pessoalidade do sistema religioso judaico. E nessa noite, hoje, nós vamos ver o autor inspirado apresentar a superioridade de Cristo diante de uma pessoalidade da tradição hebraica dos judeus, muito respeitada no judaísmo, que é Moisés. Ao falar de Moisés, meu irmão, para os judaizantes era como atirar pedra na cruz. O tema do nosso sermão essa noite eu chamei de Somos casa de Deus e edificados por Cristo. Somos a casa de Deus e edificados por Cristo. Vamos ler o texto, Hebreus capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. E vamos nos pôr de pé para fazer essa leitura. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que o estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Amém? Eis a tua palavra, Senhor. Nós te louvamos porque podemos lê-la livremente aqui no nosso culto, no nosso país. E ansiamos, meu Deus, nesta hora que o Senhor fale conosco. Fala conosco, Senhor. Todo homem se cale. Que a tua voz, Senhor, seja ecoada nos corações. Porque é ela que alimenta as nossas almas. É ela que nos edifica e nos constrói. E cada coração aqui, Senhor, seja atendido em sua necessidade. Que a tua palavra é viva e eficaz. Ela penetra até a alma do homem, dá a ela, Senhor, a certeza e a solução que ela precisa. Faz isso, Senhor, e guia-me para a honra e glória do teu santo nome. Por isso estamos aqui, Senhor, todos nós. Amém. Podem sentar, irmãos. Vejamos o verso 1. No verso 1 a gente vê aqui que somos santos e temos uma vocação celestial. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial.
Este autor sagrado aqui está chamando os irmãos de santos irmãos. Os santos são aqueles que foram santificados através da fé no sacrifício de Jesus Cristo. E a santidade de Cristo chegou aos seus corações, aperfeiçoando-os pelo objetivo ou pelo objeto da santificação. E a prova real de que estes homens são distintos, são servos distintos, somos santificados. E uma vez que somos santificados e filhos de Deus, santos filhos de Deus, isso também nos faz pensar do outro lado da moeda. Há também aqueles que não são filhos, há também aqueles que não são santificados. E a Escritura chama estas pessoas de filhos do diabo. Deus tem seus filhos, o diabo também tem seus filhos. Filhos do diabo são aqueles que aborrecem a palavra de Deus e fazem tudo que agrada o inimigo de suas almas. Esses não são santos, não são aperfeiçoados, não seguem um processo de santificação e não possuem uma vocação celestial. Nós não, somos filhos de Deus, vivemos um processo de santificação e temos uma vocação celeste. Então, vocação celeste pertence somente aos santos filhos de Deus, porque implica que eles foram chamados, escolhidos por Deus para serem habitantes do céu. Por isso, eles têm a vocação celestial. Você é filho de Deus, tem uma vocação celestial, uma habitação na glória lhe espera, e por isso você vai estar lá um dia, no céu. Não pelo seu esforço ou mérito próprio, mas porque Cristo lhe lavou, lhe santificou, te escolheu e lhe deu uma vocação celestial. Você é filho de Deus e tem uma vocação celestial. Fomos confiados a esta grande festa e convidados a esta grande festa e atendemos ao convite do nosso Salvador com fé, respondemos com fé. Filhos de Deus respondem com fé ao convite do Evangelho. E aí se tornam filhos de Deus, legitimados pelo Filho unigênito de Deus, que é Jesus Cristo. E o que o santo Filho de Deus deve fazer? O que nós que somos santificados devemos fazer? Nós que somos separados, porque o termo santificação também, ou santo, santidade, implica em que você foi separado por Deus, você foi separado do pecado para pertencer a Deus, você pertence a Deus. Então, o que nós devemos fazer? Veja o conectivo aí, põe os olhinhos no texto. Logo no início, no primeiro verso, você tem o por isso. Isso aqui é um conectivo no texto. E esse conectivo aqui traz a ideia central, vai transmitir a gente para a ideia central do parágrafo. Ele está conectando a gente à ideia que o autor desenvolveu anteriormente. Você lembra no sermão passado? Ele falou que Cristo é aquele que conduz os filhos de Deus à glória. Nós somos conduzidos por Cristo para o céu, que Jesus não se envergonha de nos chamar de filhos de Deus. Então, olha a ideia aqui agora mais ampliada. Ele tratando mais sobre o Filho de Deus. E esse conectivo, por isso, está nos chamando a atenção ao que ele falou e ao que ele continuará falando. Quando a gente vê o por isso, em outras palavras, dado todas as informações anteriores que vocês já leram até aqui, ou ouviram até aqui, os leitores do autor sagrado, e nós que estamos expondo o texto. Agora, tudo que ele vai começar a falar, todas essas informações, as informações que ele vai trazer a respeito de Cristo. Por causa disso, o que nós devemos fazer? Aí vem a pergunta, o que devemos fazer? O que os filhos de Deus devem fazer? O que aqueles que Jesus Cristo chama de irmão e ele não se envergonha de nenhum de nós? Verso B, a parte B do verso 1, olhinhos no texto. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Jesus. O autor está chamando os seus leitores a considerar de maneira minuciosa a pessoa de Cristo. Ô meu pastor, licença aqui, meu pastor Denilson. Não percebi que o senhor estava aqui, viu pastor? Obrigado por vir.
pastor Denilson, sua esposa. Então, o autor sagrado chama a considerar minuciosamente quem é Cristo. Cristo é apóstolo também. E o que é o termo apóstolo aqui para os hebreus? Cristo é aquele que foi enviado, porque a palavra apóstolo é uma transliteração para o nosso idioma, que nós chamamos apóstolo, é uma transliteração da palavra apóstolos no grego. Então é uma transliteração para o português, e o que significa é enviado para uma missão. Cristo foi aquele que foi enviado para a missão. E o autor está chamando os seus irmãos, os filhos de Deus, a considerarem que Cristo é apóstolo. Que ele foi enviado por Deus para realizar uma missão muito específica, muito especial. Que missão era essa? Que ele chama para os cristãos, filhos de Deus e santos, separados, devem observar. A missão, qual foi esta missão que Deus fez do seu filho, o apóstolo? Ele enviou o seu filho a este mundo para uma missão especial. Seria então essa missão ele curar muitos enfermos? Seria esta missão ele ressuscitar mortos? Porque ele ressuscitou alguns mortos. Seria esta missão principal a pregação das boas novas? Tudo isso ele fez no seu ministério. Tudo isso fazia parte da sua vocação ministerial. Ser apóstolo era uma das funções dele, ministerial. Ele inclusive partilhou isso e ele reproduziu isso em 12 homens. E só ficou nestes 12 homens, não tem mais apóstolos. Os apóstolos são os 12 apóstolos bíblicos e mais Paulo, que é o 13º, que ele mesmo disse que ele é aquele que foi nascido fora do tempo. Não existe mais apóstolos enviados a um propósito especial. Que no caso desses apóstolos que eu acabei de mencionar, era fundamentar a doutrina para a igreja. Entregar as novas revelações à igreja. Depois deles não tem mais. Mas a missão do apóstolo Cristo foi o quê? Era aquilo que o profeta Isaías já dizia. Ele veio para este mundo para padecer. Este é o principal objetivo do envio de Cristo a este mundo. Ele tinha que vir ao mundo para morrer. Ele fez milagres? Fez. Ele curou enfermos? Curou. Expulsou demônios? Sim. Pregou a mensagem do reino de Deus? Sim. Tudo isso estava dentro do bojo do seu propósito. Mas o principal propósito, como enviado por Deus e apóstolo de Deus, era morrer em resgate aos que Deus escolheu salvar. Abram comigo em Mateus capítulo 28, capítulo 20, versículo 28. Existem vários textos que apresentam o propósito principal de Cristo, mas eu não posso abrir todos com os irmãos. Mas eu quero chamar o testemunho de Mateus, porque são as palavras do próprio mestre falando da sua vocação apostólica, digamos assim. No verso 28 ele diz: tal qual o Filho do Homem. Lembra que a gente já vem falando aqui que o Filho do Homem significa que ele se tornou homem como nós? A gente já tratou isso aqui em exposições passadas, ainda mesmo na carta aos Hebreus. O verbo que se fez carne, o Filho do Homem, veio não para ser servido. Jesus não veio para ser mais um profeta. Jesus não veio também para ser uma celebridade. Ele não veio para ficar entre os holofotes. Obrigado, Cleber. Principalmente a princípio existiam muitas atividades que Jesus fazia e ele mesmo dizia: não conte, não fale. Ele diz aqui: mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o propósito apostólico de Cristo. Vinha ao mundo entregar-se em resgate de muitos. É essa visão que o autor sagrado aos Hebreus quer que os nossos irmãos santos, separados para Deus, tenha de Cristo. Que Cristo é o apóstolo, maior que os outros apóstolos. Que Cristo tinha uma missão maior do que todos os servos do passado. E que missão é essa? Esse é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo de Deus que haveria de tirar o pecado do mundo. E ele também ainda diz no texto, lá em Hebreus: e sumo sacerdote da nossa confissão. A gente já sabe, Cristo é o Cordeiro que se sacrificou, e a gente está vendo que essa é a sua missão.
E ao mesmo tempo que ele entrega a sua vida, ele é aquele que apresenta o próprio sacrifício para Deus, o sacrifício da nossa confissão, da nossa fé, que concilia o homem com Deus. Essa visão que nós não podemos perder de Cristo. Ele está gerando filhos para Deus até hoje. Quando a palavra de Deus é pregada, a confissão da fé é anunciada, e os filhos vêm ao irmão mais velho. E os filhos vêm desesperados a Deus e são adotados como filhos. Vocês que estão aqui, eu que estou aqui, todos nós somos filhos por adoção. Fomos santificados e separados. Graça e bendita graça por essa obra apostólica de Cristo. De ter vindo a este mundo enviado por Deus para padecer por nós. E apresentar esse sacrifício, que é a razão da nossa confissão ao Pai, que recebeu com muita alegria o sacrifício do seu Filho. Então, vocês são filhos santos, separados por Deus, e que não percam de vista, assim como o autor está dizendo, não percam de vista que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus, é o sumo sacerdote, é o apóstolo que realizou uma missão que ninguém poderia realizar. Se Jesus não viesse a esse mundo, se ele não fosse enviado, se ele não fosse o apóstolo, como o autor aos Hebreus está dizendo, estaríamos fritos. Mais frito do que aquele peixinho gostosinho que a gente come na praia, pequenininho, pintitinho, engraçadinho, né? Muito mais frito do que isso. Mas vamos seguindo, irmãos, aqui no capítulo, ainda no capítulo 3 de Hebreus, versículo 2, versículo 3. Agora ele vai introduzir uma figura emblemática na cultura e na tradição hebraica, que é o Moisés, homem de Deus. Mas ele vai apresentar aqui, a gente vai ver seguindo os versículos, que a intenção dele não é fazer nenhum tipo de depreciação da figura de Moisés. É justamente mostrar o valor de Moisés, mas mostrar que Cristo foi maior, é maior que Moisés. Vamos lá? Verso 2. O qual, mas para você entender o verso 2, você tem que ler a última palavra do verso 1, tá bom? Jesus, agora vai para o verso 2. O qual é fiel àquele, quem é esse àquele? Está indicando alguém, está implícito aqui. Àquele que é o Pai. Ele foi fiel ao Pai. Bom, Jesus foi fiel ao Pai, a gente pode ler assim, que o constituiu, foi Deus que o constituiu. Constituiu o quê? Aquilo que a gente já viu, apóstolo, sacerdote, sumo sacerdote, o sacrifício perfeito, o que oferece o sacrifício perfeito. Ele fez isso e Deus constituiu, foi enviado. Como também, agora vem o aditivo, tem um personagem importante aqui que ele vai tratar. Como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Casa de Deus aqui, irmãos, em primeira instância, para Moisés especificamente, e quando o autor aos Hebreus escreveu isso, os seus leitores que são hebreus entendiam muito bem que ele estava falando da nação de Israel, diretamente. Então, Moisés foi fiel a toda a casa de Deus. Não tem igreja no Velho Testamento. Tem casa de Deus, tem o povo hebreu, tem os descendentes de Jacó, tem aquele povo todo que estava escravo que Moisés foi lá salvar. Então, o autor sagrado está trazendo a figura de Moisés aqui aos hebreus e ele está comunicando que este homem de Deus, cujo nome respondia a algo muito importante para a tradição hebraica, para os irmãos terem ideia, qualquer coisa que se fosse questionado naquela época, era só dizer, Moisés disse isso, e as pessoas recuavam logo. Muitos inimigos de Jesus Cristo, quando vinham para interpelar o Senhor, o que eles diziam? Na lei diziam isso, Moisés disse isso, somos filhos de Moisés, temos por pai Moisés. Então eles tinham uma tradição muito grande com relação a Moisés. E a gente já tem visto que o contexto aqui é de perseguição estatal, mas também o que está pongando essa perseguição, tenho mostrado para vocês sempre, os judaizantes subiram para mostrar aos seus irmãos que Jesus Cristo não era tudo isso que os apóstolos estavam pregando. Que Moisés deveria ser respeitado, que Moisés deveria ser considerado, que Moisés vinha primeiro, logo depois vinha Jesus. Que sem a circuncisão não haveria salvação.
E sem guardar a dieta hebraica ou litúrgica, mosaica, não haveria salvação. Então, eles aproveitavam a oportunidade para poder destruir a imagem de Cristo e fortalecer a tradição e a imagem de Moisés. Sim, Moisés foi um grande homem e humanamente seria muito difícil desconstruir isso na cabeça dos nossos irmãos. Eles saíram do judaísmo e adentraram o cristianismo. É o período de transição ainda. E logo vem essa grande perseguição. Eu já mostrei para os irmãos que morreu Paulo e morreu Pedro nessa perseguição, que Nero mandou matar. E o que isso faz? Estremece a fé. Quem era baluarte e coluna morreu. Cadê Priscila? Cadê Áquila? Ninguém sabe onde está. Quem é esse homem que escreveu? Nem ele disse o nome. Todos estão com uma certa reserva. Mas Moisés era um homem zeloso, sim. Foi um homem que Deus usou poderosamente. Um profeta, grande profeta, que Deus falava com ele face a face. Deus revelava-se a Moisés. Então, transferir toda a confiança a um homem tão célebre na religião judaica para um simples homem galileu era um grande desafio, meus irmãos. Porque se você fosse olhar humanamente tudo que foi Moisés e tudo que foi esse galileu, naturalmente você ia dizer, realmente os judaizantes devem ter certeza. Mas não é assim. Não é assim, não é pragmático nesse sentido. Moisés entregou a lei do povo ao povo. Moisés fez sinais e grandes prodígios. Moisés conduziu o povo durante 40 anos no deserto. Moisés livrou o povo de uma escravidão de mais de 400 anos. Entretanto, quando Moisés abriu o Mar Vermelho, foi pelo poder de Cristo. Foi pelo poder de Deus. Enquanto Moisés abriu o Mar Vermelho para o povo passar, o teu Senhor Jesus andou sobre as águas. Ele andou por sobre o mar e acalmou os ventos e as tempestades. O mesmo Senhor que abriu o Mar Vermelho já estava agora encarnado diante dos olhos dos homens, andando por sobre o mar e abrindo e acalmando as tempestades. Quando Moisés mandou o maná no deserto, foi o Senhor Jesus quem enviou. Foi Deus quem enviou. E enquanto eles comiam pão e tombavam naquele deserto pela incredulidade dos seus corações, Jesus é o pão vivo que desceu do céu e dá vida a todo aquele que crê. Então essas imagens precisavam ser bem nítidas para os nossos irmãos. Enquanto eles estavam caminhando aqueles locais inóspitos, sem o que beber, e Moisés vai lá, toca numa pedra, ou bate, ou era para falar numa pedra e bate na pedra, e dá água aos homens. Jesus é a água viva, que sacia a alma de todo aquele que crê, e faz brotar fonte de águas vivas que jorra para a vida eterna. Jesus é maior que Moisés. Jesus é glorioso. Quando Moisés, por mandamento divino, ordenou o povo que aspergisse o sangue de um cordeiro nos umbrais das suas casas, para que, por meio daquela ação, o anjo da morte, quando adentrasse a madrugada para ferir os primogênitos e não acessasse as suas casas, Jesus Cristo é aquele que no madeiro da cruz, com seu sangue, purifica e salva para a vida eterna, não apenas os primogênitos, mas todo aquele que nele crê. Jesus Cristo é maior. O sangue de Cristo na cruz é maior do que o sangue do cordeiro ou dos cordeiros que Moisés mandou imolar para que o povo fosse livre no êxodo. A imagem de Cristo que devemos ter é essa, irmãos. Nosso Salvador régio glorioso, que opera suas maravilhas em nós, e Ele é maior do que qualquer homem. Ele é maior do que qualquer pessoalidade, do que qualquer personalidade. Ele continua salvando milhares de milhares daqueles que creem no sacrifício do seu sangue. Sim, Moisés foi fiel a Deus e foi constituído por Deus para administrar a antiga aliança. Moisés foi usado por Deus para fazer o povo adentrar a Terra Santa. Ele mesmo não entrou, mas ele foi usado como instrumento. Jesus Cristo é aquele que nos levará para o céu. Nos levará para Canaã celestial. A sua supremacia é maior do que comparado a Moisés. Moisés morreu. Mas se você fosse parar para ver, muito pertinho dos nossos irmãos do primeiro século,
Se você fosse colocar de lado a morte de Jesus e a morte de Moisés, você iria dizer: a morte de Cristo foi vexatória. A morte de Moisés foi suntuosa. Onde foi que Moisés morreu? Moisés morreu no alto de um monte. Quem enterrou Moisés? Os anjos. Deus enterrou Moisés. Onde foi que Jesus morreu? No Gólgota. Aonde? Em uma cruz maldita, que era a vergonha, o escárnio. Então, não era nada fácil transferir lealdade e fidelidade da figura de Moisés para o Galileu morto numa cruz. Mas saber que aquela morte é gloriosa, saber que aquela morte no lenho, no alto do Gólgota, no lugar chamado Caveira, é glorioso, muito mais glorioso do que a morte pomposa de Moisés no monte, avistando a Canaã celestial. A morte de Cristo na cruz do Calvário é a porta de entrada para a redenção e salvação a todo aquele que crê. É o convite para ir para a Canaã celestial, para aqueles que são santos, filhos de Deus vocacionados à vocação celestial. Mas o autor aos Hebreus precisava construir essa imagem para os nossos irmãos, porque a sedução era muito grande. Talvez a sedução do mundo tente te arrastar para longe do Senhor. E se você se sente alguém fisgado pela sedução do mundo, é porque você ainda não viu de fato quem é o teu Senhor, o teu Redentor. É porque você não viu ainda as nuances de quem são, do que é a obra de Cristo e de quem Ele é. Quando você se depara com isso, você vence todas as coisas. Quando você sabe quem realmente é Cristo, nenhuma personalidade se coloca à frente de Cristo na sua vida. Ninguém mais tem maior valor do que Cristo na sua vida. O que o autor aos Hebreus quer que os seus irmãos tenham em mente? Que Cristo é a maior figura de fé que eles precisam ter. Que dentro de religião ou de todas as religiões, Jesus é a pessoalidade sublime, incomparável. Cristo é o nosso Senhor, nosso Deus, que morreu na cruz para nos levar para o céu. Que veio a este mundo realizar um propósito apostólico, enviado por Deus, e para fazer isso, era preciso que esse povo cresça. Talvez seja preciso você crer assim hoje também. Talvez para que você vença os percalços da sua vida espiritual, que você vive o tempo inteiro recalcitrante em muitas coisas, teimoso em muitas coisas, é porque você não viu que Cristo é sublime ainda. Você precisa entender isso para que a tua vida na fé seja uma vida gloriosa. Não vai acabar as dificuldades, não, como não acabou para os nossos irmãos. Mas estas palavras são alentos no meio da luta. São alentos no dia das trevas, para que a gente continue a nossa caminhada firme, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Sim, Moisés é homem de Deus. Sim, ele foi constituído para administrar todas estas coisas, mas Cristo é maior. Então veja o verso 3. No verso 3, o autor sagrado ele vai categoricamente falar que Cristo é maior que Moisés. Ele vai falar com todas as letras, sem sombra de dúvidas. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Então a imagem aqui é que em Cristo deve ser dedicado maior honra e louvor. Na pessoa de Cristo é que deve ser acreditado todo louvor e toda glória. Ele é quem está, o autor está dizendo aqui que deveríamos valorizar e deveríamos admirar este serviço de lealdade de Moisés? Sim, deveríamos olhar o serviço leal de Moisés que ele dedicou, e isso tem o seu valor e tem a sua importância, mas o serviço realizado por Cristo é maior, o serviço de Cristo é mais glorioso, a obra de Cristo é mais gloriosa, e era importante que os nossos irmãos colocassem isso em vista. Cristo é infinitamente digno, Cristo é infinitamente glorioso. Quem olhasse para Cristo veria a glória de Deus. Quem olhasse para Cristo não veria apenas um simples Galileu, mas veria o homem Deus, que veio a este mundo para redimir pecadores. Então, na parte final do verso 3, ele vai dizer ainda: quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Ele agora traz uma figura de linguagem aqui. Construção. Ele está dizendo que Cristo é edificador. Daqui é que eu tiro o tema da nossa mensagem. Ele é o construtor da casa. Moisés não foi o construtor da casa. Apesar de ser uma figura muito relevante no judaísmo,
Ele não foi o construtor da casa de Israel, ou do povo de Israel. Ele guiou o povo de Israel, ele serviu o povo de Israel, mas ele não foi o construtor. Ele serviu durante 40 anos, mas foi Cristo que edificou a casa, mesmo ainda lá, ao povo de Israel. Foi ele que chamou Jacó, foi ele que chamou Abraão, foi ele que abençoou Isaac, foi ele que sustentou Moisés durante os 40 anos, foi ele que salvou Moisés de não ser morto no rio Nilo, quando criança. Foi ele que protegeu e abençoou os hebreus durante anos e anos e anos, gerações em gerações, enquanto muitos povos se levantavam para tentar abafar e suprimir este povo e acabar com este povo. Cristo era aquele que estava edificando esta casa, Israel. Sempre. Foi ele que falou com Moisés na sarça ardente. Foi ele que o chamou para ser seu profeta e libertador do seu povo. Foi ele que plantou o povo na terra prometida. É ele que dará a terra prometida ainda num futuro que virá ao seu povo, porque esta terra não foi ocupada totalmente. E esse povo de Israel ainda vai viver essa promessa. Mas foi Cristo que estava fazendo todas estas coisas. Moisés era apenas um mordomo especial dentro deste processo. Moisés é o personagem coadjuvante, que a gente chama, né? Coadjuvante, dentro do enredo, dentro da história. O principal personagem é Jesus Cristo. Veja aí como ele vai ratificar isso no verso 4. É importante ele falar isso, porque os irmãos não ficariam à mercê de Nero. Os irmãos não ficariam à mercê de Nero. Nero é poderoso. Nero é imperador. Ele mata quem ele quiser, não é verdade? Matou até Pedro e matou até Paulo. Ele pode matar qualquer um. Ele está dizendo estas coisas para que os irmãos não ficassem à mercê deste imperador sanguinário e diabólico. Eles precisariam saber que Jesus Cristo é maior do que qualquer sistema, principalmente o sistema da fé que eles descenderam. Então, vamos ver como ele fala um pouco mais isso nessa imagem que eu falei de metáfora de construção. Pois toda casa é estabelecida por alguém. A imagem aqui é: pense em um prédio suntuoso, um arranha-céu grandioso, imponente, dos nossos olhos ficarem fascinados. A sua obra arquitetônica, a tecnologia normalmente que impressiona a todos. E aqueles que são criteriosos e que gostam de toda esse mundo construtivo, vai aguçar-se no seu coração a curiosidade de saber quem é o projetista. Quem é o projetista? Quem é o construtor? Quem foi esse homem arquiteto ou engenheiro? Enfim, eles querem saber quem foi o profissional, quais foram os profissionais e desta obra magnífica. Também no primeiro século, onde esses irmãos habitavam, existiam obras suntuosas, arquitetônicas, a cultura super admirável, cultura greco-romana. Existiam muitas coisas de tirar o fôlego, muito exuberante mesmo. Toda essa beleza. E eu acredito muito bem que os construtores daquela época possuíam seu grande prestígio. O autor sagrado quer que seus irmãos saibam que esta casa de grande valor, que ele está se referindo agora, já não é mais somente a perspectiva dos hebreus. Essa casa construída por Deus, por Cristo, já vai transcendendo, já vai chegando na sua época. É a igreja de Cristo, que somos pedras vivas construídas por Deus. Cristo nos construiu como pedras vivas para sermos edificados para o seu propósito. Quem é o construtor da igreja? Quem é o construtor da casa de Deus? É Jesus Cristo. Não foi Moisés, não é a tradição de Moisés, não é a herança da tradição de Moisés que trouxe a igreja. É isso que o autor está querendo dizer. A tradição de Moisés teve o seu valor, teve o seu tempo, teve a sua contribuição, mas ela morreu, ela parou. Lá na frente a gente vai ver que ele diz que essa tradição caducou. A gente vai ver isso lá na frente. Mas teve o seu momento. A partir de então, o construtor da igreja é uma pessoa, é Cristo, é Jesus. Mas aquele que estabeleceu, o texto continua dizendo, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Se Moisés era aquele que cuidou da casa de Deus, o povo hebreu, Jesus Cristo é aquele que cuidou através de Moisés. Deus é aquele que cuidou através de Moisés e aquele que construiu a igreja, que fez a igreja nascer.
Ele é Deus, Moisés é o servo, mas ele é o filho de Deus. Cristo é maior que Moisés, maior que os profetas. Veja aí, abra comigo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Para isso ficar mais lúcido para a gente. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras vivas. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Lerei novamente. Também vós mesmos. Acharam? Achem aí. Talvez eu peguei uma referência. Anotei errado aqui. Mas deixe-me ler, tá bom? Talvez seja a 1 Pedro. Quem achar, me ajude aí. Primeira, né? Isso. Na hora de eu escrever aqui, eu coloquei 2. Então, primeira, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Mudou aí? Pronto. Vamos ler agora. Obrigado, irmãos. Também vós mesmos, como pedras vivas que vivem, sois edificados, casas espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de quem? Cristo Jesus. Vendo? Somos pedras vivas, foi Ele que nos edificou. Esse discurso é um discurso entre os apóstolos e entre os santos servos do Senhor. Inclusive este homem que escreveu este livro que a gente não sabe quem é. Mas ele está muito afinado com a ideia e a revelação que os apóstolos transmitiam, tá vendo? Veja também o que Paulo falou. Você sabe que muita gente ainda pensa que foi Paulo que escreveu os Hebreus. Se foi, a gente não sabe, a gente só vai saber na glória. Mas se foi, olha que coisa interessante, em Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 22. Abre lá, eu acho que agora eu acertei. Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim, acertei. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, profetas, sendo ele mesmo quem? Cristo, a pedra angular, a construção, isso tudo era Cristo, desde o passado até a igreja, e a igreja em diante, e hoje nós somos edificados em Cristo. Cristo é a pessoalidade da igreja, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Nós somos a casa de Deus, edificados por Cristo, para crescermos em fé e em edificação para a glória do Senhor Jesus, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Somos casas, irmãos. O Espírito Santo habita em nós. E Ele está construindo em nossas vidas. Jesus edificou a igreja e não deixou a igreja vazia, não deixou a casa vazia. Ele enviou o Espírito Santo dele e nos selou com o Espírito Santo para que a gente viva em poder. Por isso a gente não pode levantar pessoalidades na igreja. Ouçam muito bem isso. A igreja de Cristo só tem um que se destaca. E o nome dele é Jesus Cristo. É Ele que edificou, é Ele quem sustenta, é Ele que os autores sagrados sempre apontaram. Faltou Paulo, faltou Pedro na perseguição, mas não faltou quem? Quem? Cristo. Paulo passou, Pedro passou, morreu na perseguição, mas aquele que vive para a eternidade, eternidade e eternidade, estava com eles na hora da dor, na hora da luta. Então, nós não devemos levantar pessoalidades, isso é uma questão bem aplicativa para nós. Você não deve fiar a sua fé, a sua razão a nenhuma pessoalidade. Você não deve colocar pastor em primeira instância, líder de departamento em primeira instância. Você não pode colocar qualquer um que seja, o mais famoso que seja, o mais destacado que seja. Todos nós perdemos para Jesus. Todos nós somos servos.
Somos pedras vivas para a edificação daquele que é o construtor, é ele que move a gente. É ele que diz, agora, pastor Francis, serve aqui no CIA. E seja uma bênção lá. Depois Deus pode chegar e dizer, pastor Francis, vai servir lá em outro lugar? Somos pedras vivas. Como há irmãos aqui também assim. Então, há um problema muito grande hoje no mundo, na igreja hoje. Ou aqueles locais que são pseudo-igrejas, que colocam a foto de um pastor na frente, que colocam a imagem dele, que evidencia uma pessoa como se fosse celebridade. Se a gente tem alguém que deve ser a imagem refletida em cada um aqui, a começar de mim, em todos os irmãos, é Jesus Cristo. É olhar para você e saber que você se parece com Cristo. Você deve respeitar os seus líderes, você deve amá-los e considerá-los. A Bíblia ensina isso abertamente. Mas quem é o Senhor da igreja? Quem constrói a igreja? É quem? Se eu adoecer, a igreja vai parar? Não vai. Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Porque a igreja não depende de homem, a igreja é dependente de Jesus. Então, o que o autor sagrado quer que os irmãos olhem? Faltou Paulo, faltou Pedro, faltou outras pessoas, mas nenhum deles é necessário. O que é necessário é Jesus, ele está conosco. Ele diz, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem falou isso foi Pedro? Quem falou isso foi Paulo? Quem falou isso foi quem? O dono da igreja. Então, não busquem pessoalidades. A gente precisa dar o valor como o autor bíblico está dando o valor, mas ele está mostrando muito bem o lugar de Moisés e o lugar de Cristo. E aqui a gente precisa entender que Cristo tem a primazia nessa casa. O lugar dele é o centro. Tudo que fazemos aqui é para ele. Pregamos para ele. Cantamos para ele. Louvamos para ele. Saímos de casa para ele. Nos vestimos para ele. Tudo é para ele. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Amém? A sua vida tem que ser assim. Você não está na perseguição do primeiro século. Não está não. É verdade. Mas muitas vezes você pode ser seduzido a Cristo não ser o destaque da sua vida. A primazia da sua vida. Às vezes você quer que você mesmo seja o destaque. E coloca Jesus como coadjuvante da história. Você está pecando e chegou a hora de mudar isso. Chegou a hora de inverter isso. Não inverta os valores. Jesus é o centro. Essa igreja pertence a Jesus. Sempre pertenceu a ele e sempre pertencerá enquanto igreja existir. Amém? Vamos seguindo, irmãos. Veja. Então Moisés tem o seu lugar aqui e Cristo tem o seu lugar muito certo. Mas eu quero mostrar uma coisa, dentre tantas coisas que a gente poderia mostrar, existe uma coisa muito peculiar que eu quero trazer para os irmãos. Abram aí, por favor, em João 3, versículo 14 ao versículo 15. Jesus fez menção de Moisés. E nessa ocasião que Jesus está fazendo menção a Moisés, ele está falando com uma autoridade extremamente importante da religião judaica, que era Nicodemos. Ele ganhou Nicodemos aqui nesse momento. Daqui é que no verso 16 tem aquele célebre versículo que todo mundo sabe de qual é salteado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito. Mas ele fala aqui, de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Isso que Jesus está falando, ele está sacando de um episódio que aconteceu no passado, onde o povo hebreu estava peregrinando no deserto e tinha acabado de vencer uma guerra pela força de Deus. E logo depois de vencer a guerra, Moisés foi conduzido por Deus para guiar o povo por um caminho. Não seria um caminho muito fácil, mas eles foram e começaram a se queixar e começaram a falar mal de Deus e de Moisés. E o que aconteceu? Deus mandou um juízo. O juízo foi o quê? Serpentes abrasadoras. Abrasadoras por quê? Porque elas picavam as pessoas e esse veneno que adentrava, era inoculado na sua pele, no seu organismo, queimava, ardia, até a pessoa morrer. Por isso que era chamado de serpentes abrasadoras.
o que acontece? O povo viu, e qual foi um dos discursos mais perniciosos desse povo? Eles chegaram a dizer assim, ó, nós estamos enfadados de estar aqui não tem comida, não tem água, não tem bebida, e o pão que você nos deu é vil. Meu Deus, quando eu li isso, eu fiquei estarrecido. O maná que Deus mandou para eles estavam dizendo que era um alimento vil. Deus mandou as serpentes para julgar eles. E quando eles viram que a coisa estava pegando, que eles se arrependeram, Deus misericordiosamente atendeu eles, mas disse: Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque ela em uma haste e estenda no alto, e todo que olhar para essa serpente vai mirar para a serpente e vai ser curado. Só quem olhar para a serpente. Moisés fez isso, as pessoas foram curadas. Ou quem olhava era curado. Mas por que Jesus traz isso aqui para a gente? Pense nesse livramento que Moisés estava trazendo para o povo. Mas agora faça a conexão. Ele disse, assim como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado também. Mais excelente do que aquela serpente, ou aquela haste que estava sendo erguida, é a cruz. E mais importante do que uma serpente de bronze na ponta daquela haste, era o Filho de Deus de braços estendidos, salvando a todo aquele que mirar o seu sacrifício. Então, o olhar para Cristo é salvador. O ter Cristo como evidência principal das nossas vidas é a salvação perene para todos. Evidentemente que esse texto não está lá para os hebreus, nesse primeiro momento, nessa primeira leitura, mas eu acredito que eles devem ter lido isso de algum momento, em alguma ocasião. Mas o ponto aqui é que Cristo é tudo o que nós precisamos. E se Ele está no ponto alto da nossa vida e nós contemplamos o sacrifício do que Ele fez em nossas vidas, nossa vida será mais leve, irmãos. Nossa vida atingirá o caminho da perfeição e nós o veremos de maneira gloriosa. Importa que todo aquele que olhe para o Filho de Deus, todos vocês que estão aqui, não percam o olhar de Cristo na cruz. E os que estão aqui, que ainda não fizeram isso, façam pela primeira vez. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo e você terá a sua vida redimida. Olhe para Cristo e a semelhança daqueles que olhavam para aquela serpente, você será salvo. Mas a salvação não será naquela conexão da serpente que Moisés erigiu. Será na concepção do Filho de Deus na cruz, que morreu e lhe dará a vida eterna. Então olhe para ele. Nicodemos, naquele momento, sabia que olhar para a serpente de Moisés era um sinônimo de salvação. Mas ele não sabia fazer a conexão de que aquela serpente já era uma alusão para Cristo. Jesus está dizendo, Moisés me serviu ali naquela hora, mostrando o que eu iria fazer anos e séculos depois. Nicodemos entendeu e foi salvo. Você entenda também e seja salvo. Aquele artefato de Moisés era apenas um símbolo. Motivo de vida e glória eterna é o ato de Cristo na cruz. Veja o verso 6 para a gente concluir, irmãos. No verso 6 é algo bem interessante. Cristo, porém, está vendo aí? Olhem no texto. Cristo, porém. Perceba aqui esta adversativa no texto. A adversativa vai apresentar o contraste, não é? E o que essa conjunção aqui quer fazer? Esse porém aqui está apontando para onde? Está apontando para aquilo que ele falou lá no versículo 5. Moisés é servo. Olha aí no versículo 5. No versículo 5, ele diz que Moisés era fiel na casa de Deus como servo. Então, Moisés era um servo. Porém, ele não usou aqui no original. Você não consegue enxergar isso aí não, viu? Isso é o trabalho do pastor para mostrar para você. Então, essa palavra servo aqui, e muitas vezes no texto, no Novo Testamento, geralmente é a palavra doulos, que é escravo. Então é um escravo mais subalterno, um escravo mais simples, digamos assim. Bom? Tem momentos que Paulo se chama de escravo doulos. Ele se diz que ele é o escravo mais humilde, mais subalterno de Cristo. É isso que ele quer dizer. Quando diz que nós somos escravos de Cristo também, é que está dizendo que nós temos que ter essa consciência, que nós somos pequenos. Cristo é o Senhor, é aquele que manda. Mas aqui
o autor não usou a palavra doulos. Não, ele não quis usar a palavra doulos. Ele usou uma outra expressão. Terapon. É uma outra expressão grega. Que se remete a escravos. Mas diferente. É um escravo de certo prestígio. Interessante, né, irmãos? Ele não usou pejorativamente falar de Moisés. Ele respeitou Moisés, colocando ele no seu lugar. Ele não usou a palavra doulos. Ele usou a palavra terapon, que significa um servo mais elevado, mais digno, mais distinto do que outros servos. Está refletindo aqui uma relação que havia entre Deus e Moisés. Deus confiava em Moisés. Moisés confiava em Deus. Por isso que o texto chamou ele de fiel. Tá bom? Nesse sentido, a gente precisa ser servos assim também. Temos que ser doulos, pequenininhos, mas temos que ser chamados por Deus de servos bons e fiéis também. Amém? E nesse sentido também a palavra terapon se aplica muito bem a nós aqui. Mas este contraste é muito importante para a gente, por quê? Porque ele não chamou Jesus nem de terapon e não chamou Jesus de doulos. Ele chamou Jesus de filho. Leia aí comigo, continue lendo comigo. No verso 6. Cristo, porém, como filho. E o que é filho, irmãos, aqui? Eu já venho ensinando para vocês, na leitura de Hebreus. Deus divino, como o Pai é. Jesus não é somente um servo, porque ele foi servo sofredor. Paulo diz isso. Mas ele é divino. Ele não está na categoria de Moisés. Moisés não está na categoria dele. Está vendo aqui? Ele está acima. Ele é filho. Ele é divino. Filho em Hebreus é imagem, é co-substância, é essência, é a mesma substância do Pai. Ele é Deus. Jesus é Deus na casa. Ele é Deus da igreja. Ele é Deus em Israel. Ele veio para os seus, mas os seus rejeitou, ele construiu a igreja. Então ele é Deus. Moisés é o servo especial, mas Jesus é o filho na casa. Se você fosse ver uma conjuntura natural, entre servo, escravo e filho, quem tem mais valor? Numa conjectura natural. Quem é que tem mais valor? Não é verdade? O filho. Então, se a gente for entrar pelo meandro natural, ainda na concepção natural, Jesus ainda está ganhando. Mas se a gente for analisar aqui palavra por palavra e com o contexto e a profundidade que o autor quer comunicar, a gente consegue ver com mais clareza quem é Jesus. Ele é Deus na igreja. Ele é o filho na casa que ele mesmo edificou. Que Deus o constituiu. E outra coisa, ele ainda atribui, não sei se você percebeu, olhem comigo no verso 6, olhinhos no texto, a primeira palavrinha do versículo 6 é o quê? Cristo. E Cristo é o quê? É o quê? Sim, mas Cristo é filho, vocês estão certíssimos. Maravilha. Talvez eu não me comuniquei bem. Mas assim, o que significa Cristo? Oi? Ungido. Mas é um termo profético, é um termo messiânico. Quando o autor aos Hebreus lia essa palavrinha Cristo, atribuída a Cristo, a imagem era outra, irmão. Não era somente do Galileu, que os judaizantes queriam que eles enxergassem. Não, este é aquele que a Escritura Sagrada sempre falou. Ele é o construtor da igreja, é aquele que é escrito, que os profetas falaram, que Moisés disse um dia, se levantará um profeta como eu, a ele vocês ouvirá. Então o autor continua dizendo aqui, Cristo, porém, na sua casa, nós somos a casa de Deus. Nós somos o lugar da habitação de Deus. E aí o texto diz, se guardamos firmemente até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Esse se aqui você deve substituir pela expressão uma vez que. Porque se você lê se, parece que é dúvida, né? Se eu continuar, então não é se, é uma vez que.
você for ver outras traduções que eu não trouxe para você, a ideia é mais ampla. Então, uma vez que você guarda, você está firme, porque é Cristo que constrói a casa, o Espírito Santo habita em você, e você está forte e vai continuar forte na esperança da fé, porque Ele tem sustentado você. Ele tem lhe sustentado. Então, uma vez que você vive sustentado, uma vez que você vive em Cristo, você pode aguardar firmemente essa alegria e essa exultação. O Espírito Santo habita em ti. Concluindo, exposto, eu quero só trazer uma breve reflexão para vocês aqui. Uma breve aplicativa do que eu já vinha falando. Problemas sempre existirão na igreja, viu, irmãos? Não pense que a igreja não terá problemas. Problemas sempre existirão na igreja. Mas o respeito deve existir também. Entre os irmãos, entre a liderança. Mas não confunda respeito com idolatria. Não confunda respeito com privilégio exacerbado. Ninguém aqui deve possuir privilégios maiores do que o outro. Somos todos o mesmos filhos caminhando para o céu, salvos pelo mesmo Senhor. Temos todos o mesmo Cristo. Talvez você possa se falar, pastor, não tenho problema nenhum com Moisés. Sei muito bem quem ele é. Sei muito bem tudo que ele fez. Uau, like positivo para você, pastor. O que o senhor falou aí está tudo certinho. Eu acredito, sempre acreditei nisso. Não tenho problema nenhum com o pastor, mas talvez você tenha problema com outras personalidades. Você tenha problema com outras pessoas. Talvez você tenha feito a mim uma razão para a sua fé. Cuidado, eu sou falho, eu caio, eu sou pecador. Não faça isso. Talvez você está não fazendo a mim como alguém para a razão da sua fé. Não faça mesmo. Talvez está fazendo alguém lá da mídia. O cara da oração da madrugada. E você não dorme sem fazer a oração do cara da oração, do topetinho da oração da madrugada. Ei, meus filhos, né? Ele fala como mesmo? Minhas ovelhas queridas. Já sabe quem é. Talvez você está se engasgando com isso. E Deus não te fez ou não te chamou para isso. Deus te fez para que você olhe para Cristo. Deus te fez para que Cristo seja a razão e o motivo de você ser feliz. A razão e o motivo da sua fé. Não seja tentado a caminhar para os Moisés dessa vida. Eles têm o seu lugar. E mesmo os homens piedosos, irmãos, os admire, orem por eles, mas eles não tomam o lugar de Cristo na vida de ninguém. Um dia, os homens piedosos, pastores, santos pastores, pastor Denilson está aqui me ouvindo. Tem mais algum pastor? E eu estou aqui pregando, pastor, com todo respeito, o senhor está aqui. Você sempre me incentivou, né? Sempre foi um encorajador para mim, na minha época de seminarista, né? E até hoje, né? Ainda puxa minhas orelhas. Sempre. E sempre tem a liberdade para isso. Mas como nós, pastores na casa de Deus, um dia nós iremos nos calar, irmãos. Vai chegar a hora que a gente vai se aposentar. Vai chegar a hora que a gente vai morrer. E Deus vai levantar um outro servo piedoso para continuar o trabalho, porque a igreja de Cristo, quem constrói é Ele. Por isso a fé não está firmada nos homens. Está firmada naquele que não passa de eternidade para eternidade. Os homens cercam como a erva, mas Cristo permanece eternamente. E aqueles que permanecem em Cristo, com Ele permanecerão. Seja ele pastor, membro da igreja, não apoie-se em fulano ou beltrano. O fundamento da sua vida é Cristo. Olhe como o autor sagrado está apontando. Cristo é supremo. Cristo é tudo que você precisa. Então, não habilite seu coração a sentimentos estranhos. Cristo é quem deve ser, está na sua casa, organizando a sua vida, fazendo dela o lugar maravilhoso da sua habitação. Permaneça firme, não se apegue à confiança de homens, mas viva uma vida consagrada. Lembre-se, como no início que eu comecei, vocês têm um destino, um lar celeste. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? A oração final eu vou chamar o pastor Denilson para nos despedir com a bênção final. Vamos cantar um hino ao Senhor? Vai ter hino? Então vamos orar aqui e vamos cantar um hino, depois o pastor vai vir aqui para fazer uma oração, para nos despedir.
Senhor, nós te bendizemos nessa noite pela exposição da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos aprendido que Cristo é a sublimidade maior das Escrituras, da nossa vida, e vê-lo, conhecê-lo, não apenas como um personagem histórico, mas como Deus vivo que está nas alturas e que enviou seu Espírito Santo a habitar em nós. Isso é grandioso, Senhor, é glorioso. E eu sei que por mais que nos esforcemos a compreender o texto sagrado, ainda somos pequenos demais e não conseguiremos exauri-lo, Senhor, com todas as minúcias que deveria. Eu sei que nós falhamos até nisso, mas tem uma promessa que nos alimenta. Um dia o veremos como Ele o é. Um dia estaremos diante do nosso Salvador. E um dia estaremos de eternidade a eternidade aprendendo sobre este Cristo glorioso e sublime. Amém. Amém.